primeiramente, desculpe pela voz, estou um pouquinho rouco, então eu vou me esforçar. Sabe a autossabotagem? É tipo assim, eu não quero gravar o vídeo, eu vou ficar sem voz. Não, o vídeo não é sobre autossabotagem. Eu posso dar um gancho já? Se eu trabalhasse 30 horas por semana, talvez eu não tivesse assim. Boa. Oi, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Fica aí com a gente que hoje o assunto é quente, hein? Cá estamos nós para falar sobre o quê? Projeto de lei que reduz a carga horária máxima de psicólogos para até 30 horas semanais. E eu já vou dar um spoiler. Estamos aqui acompanhando, votação adiada. Que delícia! Já chegou matando a nossa matéria. Ela já foi pro final da notícia, mas a gente veio aqui falar um pouquinho sobre esse projeto que para nós psicólogos é muito importante e a gente está retomando ele hoje por quê? Na verdade é um projeto muito antigo, desde 2008, né? Que existe esse projeto de lei e tem uma tramitação política bem longa de aprovações e vetos, mas agora, dia 2, né? Dia 2 agora de abril, o projeto ele foi retomado, ele estaria no passo de ser discutido no Senado. E aí, sendo aprovado, iria para os próximos passos, até chegar lá na frente, de repente, no nosso presidente, para ele ser aprovado e de fato virar lei, e nós psicólogos trabalhamos no máximo até 30 horas semanais. Porém, a gente pensou na matéria e tal, pensou nesse assunto, e aí na hora agora de gravar a gente descobriu que foi adiada a votação. Foi adiada a votação no Senado e agora a gente está esperando que o relator do projeto ele convoque uma audiência pública para discutir o tema. Mas calma aí, antes de já ir assim pro final, vamos tentar entender por que isso é importante. Porque assim, a pessoa que tá lá, bonita, acompanhando aqui a gente na Mais Psicólogos, lindos. caiu. São todos lindos, todos maravilhosos. Lindos. A pessoa caiu aí nesse tema, clicou e abriu falando assim, pô, ele tá reclamando que não foi aprovado há 30 horas. Caramba, mas eu trabalho tanto, o cara recebe tanto, quer trabalhar 30 horas, tal, como assim? Vamos lá, talvez você não conheça o trabalho do psicólogo, mas qual que é o importante disso? Por que é defendida essa carga horária? Além de equiparar com outros profissionais, assistente social, enfim, outros que têm uma carga horária reduzida, por que a carga horária é reduzida? Por que é menor? Porque entende-se que existe uma sobrecarga na atividade para essas profissões. Quem trabalha com saúde, com área social, existe uma sobrecarga, principalmente emocional. Então a gente está falando do psicólogo, que é justamente quem entende sobre isso. E é justamente quem fica sobrecarregado para cuidar do outro. Como cuidar do outro se eu estou sobrecarregado? Essa que é a questão, tá? Então a questão não é dinheiro, tá? É claro que vai envolver. Estou falando para o profissional, a questão não é dinheiro. A questão é claro que ele vai pensar se, poxa, eu trabalhar menos para ganhar mais, ótimo, qualidade de vida, né? Muito interessante. Mas a questão principal é a sobrecarga, é o cansaço para conseguir levantar no dia seguinte e que é muito puxado. Então, assim, não é uma questão financeira do ponto de vista do profissional, não é o primeiro ponto não é o financeiro, tá? Mas para você entender qual é a importância dessa discussão aqui. Aí sim a gente cai nessa questão de que a gente vem desde 2008, tá? Com isso tramitando, então ele está indo e voltando, né? A gente tem aqui uma matéria do CFP, quem tá aí à frente, encabeçando aí pra gente essa luta, né? A gente já tô até me colocando na categoria, né? Mas quem tá à frente aí, o CFP, eles estão acompanhando e eles fizeram inclusive um quadrinho que passa toda a tramitação até hoje, tempo, né? Tem uma linha do tempo de por onde passou esse projeto, que é um projeto de lei, tá? Perdão, você ia falar uma coisa? Não, só ia falar que assim, todas as matérias que a gente cita aqui, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Essa linha do tempo que a Amanda comentou, ela tá dentro da matéria do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Então, quando vocês abrirem a matéria, no meio dela tem... Não é essa daqui? Isso. Essa. Ela tá tramitação dos projetos. Confira o histórico de tramitação dos projetos. Aí você clica na palavra clicável e aí você já vai direto para a página com toda a linha do tempo de onde começou, onde foi aprovado, onde foi vetado, enfim, e até onde está atualmente. Talvez seja um pouquinho difícil para vocês entenderem, quem não está habituado,
Mas a ideia é assim, o projeto de lei foi criado, foi apresentado e ele tem que ser aprovado no Congresso Nacional para então ir para a presidência e aí o presidente sanciona ou não. O que aconteceu nesse meio tempo foi aprovado pela Câmara, aí depois aprovado pelo Senado, chegou na presidência, a Dilma vetou. Isso num primeiro momento, que foi lá em 2011, né, Rô? Deixa eu voltar aqui. O veto foi em 2014. 2014. Em 2014, a Dilma vetou. E aí a explicação seria sobre o impacto financeiro, né? Ela também cita o impacto sobre o atendimento. Mas a gente já sabe que, assim, o projeto vem justamente para garantir melhor atendimento. Então, essa não é bem uma justificativa. Mas entende-se que é a questão do impacto financeiro, tanto para entes públicos quanto privados. Esse também parece ter sido o motivo esse novo adiamento que está acontecendo agora. Então, retomando, ela entrou para votação novamente agora em 2019, no dia 2 de abril, e ainda no dia 2 já foi adiada. Só que o motivo dessa vez seria que representantes de hospitais privados teriam pedido uma audiência pública. E aí entra a questão, por que audiência pública, né? Eu acho que assim, teoricamente, o objetivo da audiência pública é levar a discussão de assuntos importantes e pertinentes à sociedade para a discussão com a sociedade. Então, você cria um espaço de discussão entre os políticos, os deputados, os senadores, com pessoas da sociedade civil que estão interessadas em discutir esse tema. Uhum. A matéria do CFP, ela fala que o relator do projeto, o senador Paulo Paim, nos próximos dias ele vai convocar essa audiência pública. E aí, pelo que a gente sabe, os deputados que estão relacionados com esse projeto de lei vão estar nessa audiência. Provavelmente os representantes dos hospitais privados também estarão, e pessoas que têm interesse também podem participar para discutir. A audiência pública, ela não tem um formato pré-definido, isso vai muito de quem está organizando ela, e de repente da quantidade de pessoas que se apresenta, enfim, do texto, da matéria, da discussão. Então a gente não sabe muito bem o que vai sair dessa audiência pública. Eu, como psicólogo, não vejo isso com bons olhos, porque, como a gente cansou de falar, o projeto vem desde 2008, sendo aprovado e sendo vetado, e agora, quando ele está novamente no processo de votação, hospitais privados pedem essa audiência pública com qual objetivo? Eu fico pensando em ganhar tempo, em de repente buscar argumentos para justificar que esse projeto de lei não tem fundamento, ou simplesmente para tentar convencer a população, pelo menos aqui aparecer nessa audiência pública, ou os próprios deputados que têm relação com o projeto de lei. De qualquer forma, a gente percebe que, assim, quem conhece um pouquinho como funciona a nossa política, sabe que você sempre tem uma brecha para tentar ganhar tempo, para dar uma enrolada, para dar uma segurada em algo que você não quer que seja aprovado. E aí, o que a gente fica pensando hospitais privados, qual que é o interesse deles nesse projeto de lei em ser aprovado ou não ser aprovado? Para mim fica claro que é uma questão financeira. Como a Amanda falou, o projeto já foi negado anteriormente, já foi vetado por justificativas econômicas, tanto públicas, tanto em relação ao investimento público quanto ao privado, mas que não é essa a discussão. A gente sabe que, como eu falei, eu como psicólogo sei que a carga horária de 40 horas é cansativa, assim como é cansativa para um monte de gente em diversas categorias. Mas o Conselho Federal, toda a classe entende que essa redução de carga horária para máxima de 30 horas, ela vai qualificar o trabalho. Então você vai ter uma carga horária menor, você vai estar desde mais descansado, mais disponível, com uma cabeça melhor, assim, chulamente falando, mas ao mesmo tempo você obriga que as empresas, que as instituições públicas, elas precisem se organizar e automaticamente readequar as suas equipes para dar conta do atendimento necessário. Atualmente eu trabalho em um serviço que eu tenho a carga horária de 40 horas semanais, eu e toda a equipe de psicólogos, e já tive a oportunidade de trabalhar em outro serviço que a carga horária é de 30 horas. E automaticamente, como a gente ficava em média 6 horas por dia, o serviço tinha psicólogos de manhã e à tarde, então eram praticamente 2 equipes. Você tinha mais profissionais? Tinha. Isso pode gerar algum tipo de custo a mais para a empresa? Pode, mas aí é o benefício que você quer buscar. O que mais interessa, o que mais importa? Eu posso ter menos profissionais com uma carga horária maior fazendo um trabalho, ou eu posso ter mais profissionais com uma carga horária menor.
Obviamente que a qualidade é diferente, e não é uma questão de vontade ou de capacidade técnica, é uma questão de desgaste, que acontece com muita frequência, enfim, em praticamente todos os serviços. E é engraçado ver o quanto a própria categoria é dividida, né? Se você não é psicólogo ou não atua com um profissional psicólogo e talvez não entenda essa realidade, mas para muitas pessoas, né, que não vivem essa coisa, de repente faz a sua própria carga horária, alguma coisa assim, não vive isso a fundo, entende como algo que assim, só seria bom porque aí, vou trabalhar menos ali, e não entende o desgaste quando você trabalha com questões muito mais pesadas, muito mais profundas, né? Então, por exemplo, a gente pegou aqui a publicação do Conselho Federal no Instagram, tá? Então, eles publicaram, tem 9 horas, deixa eu dar uma atualizada aqui pra ver se... 9 horas de quando a gente tá gravando esse vídeo. Há 9 horas de quando estamos gravando, e a gente tá aqui com 75 comentários. E a gente viu muito comentário, primeiro reclamando do conselho fraco, que o conselho não conseguiu e tal. Primeira coisa, leiam, né? Leiam primeiro a matéria, por favor, para entender que não foi o conselho quem não conseguiu. Existiu uma solicitação de uma outra entidade, de uma outra representatividade, e chegou direto à Comissão de Assuntos Econômicos, que é quem ia agora analisar o projeto de lei. E aí simplesmente não tem o que fazer, tem que aguardar e tem que continuar. Eu não sei como foi nos anos anteriores, mas agora a gente vem acompanhando o CFP orientando e pedindo insistentemente para que as pessoas também participem, para que elas contribuam, entrando em contato com os seus representantes políticos das suas regiões, né, com senadores e tal. Inclusive disponibilizou uma lista, não foi? Você recebeu no WhatsApp uma mensagem e pedindo para que as pessoas entrassem em contato também, porque são os próprios profissionais quem também vão fazer o apelo e fazer a coisa também andar. Não é simplesmente o conselho chegar lá, bater na porta e falar vai acontecer, não vai. O pessoal acha que assim, eu pago o conselho, ele tem que ir lá fazer tudo e eu só fico aqui sentado bonito esperando acontecer. Fácil, né? Muito fácil. E aí agora eu chego aqui e meto o pau falando que não conseguiu e tal. Eu nem tô entendendo o que tá acontecendo. Então nosso vídeo também é pra isso. Para assim, entenda o histórico, tudo o que aconteceu até aqui, e entenda a responsabilidade sua também de participar, de estar ativo, de ir cobrar de quem realmente você deve cobrar, tá? Então assim, muita gente cobrando que nem sabe o que está acontecendo. Então o nosso vídeo não é simplesmente informação, mas é um apelo também para que assim, se informe, vá atrás, entenda do seu direito, da sua responsabilidade e dos seus benefícios, principalmente. Direito também tá ali, né? Benefícios, mas enfim, entenda o quanto isso pode ser importante para você. Talvez isso não seja importante para você, porque talvez você não trabalhe com algo que te exija tanto. Talvez você faça a sua própria carga horária e aí, né? É outro fator. Vou jogar uma pimentinha aí no meio da categoria. Agora se briguem entre vocês que eu vou ali do lado. Eu acho que assim, realmente as discussões às vezes acabam sendo bem infantis em alguns momentos, eu acho. Não sei se essa é a melhor palavra, mas é que me vem à cabeça. A gente vê realmente muita gente reclamando do conselho. Não sou do conselho, não atuo no conselho, não tenho interesse em cargo nenhum do conselho. Não acho que o nosso conselho é o melhor conselho do mundo, mas é o conselho que a gente tem. E o interesse da carga horária de 30 horas é dos profissionais. Eu, particularmente, o que eu fiz para ajudar, para buscar, para fortalecer, enfim, para de alguma forma participar desse processo para aprovação desse projeto de lei. Estou fazendo esse vídeo, fiz algumas publicações em redes sociais, é o que eu fiz. É pouco? Talvez seja pouco. Mas se informar para conversar melhor com os amigos também é uma forma de também colaborar. Excelente, verdade. Então assim, eu vou cobrar o conselho proporcionalmente ao que eu tenho feito para tentar ajudar esse projeto de lei ser aprovado. Então eu vi comentário de pessoas que assim, putz, eu fui lá no Senado. Isso é uma participação ativa, e aí você fazendo isso, eu acho que você tem o direito de cobrar sim o conselho. Então, assim, eu tô fazendo isso, e você, conselho. Agora, se você não faz nada, fica bem mais complicado. A responsabilidade não é minha, ou não é do conselho, ou não é só sua, é de todo mundo. Então, assim, a redução de carga horária de uma categoria, não é do conselho, não é o conselho que vai trabalhar menos horas, não é o Rodolfo que vai trabalhar menos horas, é toda a categoria.
Só que, infelizmente, a nossa categoria ela é muito dividida por diversos aspectos. Se eu fosse entrar nesse método, a gente ia ficar 2 horas aqui conversando. Mas a questão é nítido que, em geral, os profissionais que trabalham em serviços públicos ou em empresas, enfim, que tem uma carga horária pré-definida e de 40 horas em geral, tem muito interesse nessa redução, muito. Porque vive na pele todo dia, de segunda a sexta geralmente, pega o final de semana em um monte de serviço diferente, mas tem uma carga horária pesada que aí você sente e fala, é importante reduzir isso porque está difícil. É importante reduzir isso para o meu trabalho ter uma qualidade melhor. É importante eu reduzir isso porque as pessoas que passam aqui no meu serviço não têm o melhor atendimento que elas podem ter. Só que uma grande parte, uma absurda parte da categoria é o que a gente chama de autônomo. Então é aquela pessoa que trabalha em clínica, trabalha em consultório, que eu acho um trabalho incrível. Já trabalhei, vou voltar logo para consultório, não é quem é melhor ou quem é pior. Mas é uma parte da profissão, da categoria, que não está diretamente relacionada com essa questão. É uma parte da categoria que, primeiro, que não sabe na prática o que é trabalhar essas 40 horas ou mais em diversos serviços. Então, tanto na prática não sabe, quanto na teoria acaba se afastando. Então, são pessoas que às vezes vê essas publicações do conselho, por exemplo, e elas vão comentar simplesmente um conselho fraco. Mas ela não sabe o que está acontecendo, um monte nem leu a matéria e comenta assim, mas por que conselho fraco? Assim, lê a matéria, se informa, sabe? Minimamente esteja apropriado do que está acontecendo para você poder cobrar, para você questionar, enfim. De qualquer maneira, assim, a gente tem muito que avançar. Nesse momento a gente vai ter que esperar mais um pouco, essa audiência pública, enfim, ver o que vai sair dessa audiência, mas a gente pode fazer mais. Enquanto isso, né, não quer dizer que a gente tem que simplesmente sentar e esperar todo mundo e ficar, vamos ver o que vai acontecer. Primeiro de tudo é acompanhar essa audiência pública, cobrar e ficar de olho se realmente ela vai acontecer, acompanhar, quem puder ir até lá também estiver presente, por que não, né? E tentar dar voz e entender o que vai ser dito ali. E ficar assim, cobrando em cima também dos senadores, de quem são os responsáveis, para fazer pressão, realmente. Precisa ter pressão para eles entenderem a necessidade também. Entender que tem um outro lado ativo e não simplesmente estamos sentados esperando, né? Eu, novamente, falando como categoria, né? A jornalista se achando a psicóloga. Mas como população, eu digo como população, tá? Porque também é do meu interesse que o meu esposo tenha qualidade de vida, né? Também é do meu interesse que ele faça o melhor dele e não que ele faça um trabalho simplesmente porque ele tem que fazer, né? Eu vejo a paixão pela psicologia, mas eu também vejo essa paixão sendo diminuída pelo excesso da demanda que está sobre ele. Então é complicado. Como que você vai ver a pessoa se esgotando desse jeito e aonde que isso vai chegar? Não é bom nem para ele, não é bom para o outro lado também. E a empresa também não é bom para ela. E ela não consegue ver isso, óbvio, porque a gente sabe que, né, pelo nosso sistema, números. E falando em números, só fazer uma observação. O Instagram, eu vou me basear no Instagram porque é uma rede que está mais ativa hoje, tá? Comparado ao Facebook. Desculpa aí, Face, mas o Instagram tem dado muito mais resultado comercialmente falando. O Instagram do CFP, ele tem 134 mil seguidores, tá? E aí a gente vem aí para uma média de curtidas nas publicações, 4 mil, 1.200... 8 mil, varia muito de tema, né? Varia muito do assunto, 1.400, vamos ver, 9 mil. E aí a gente vem para a publicação feita no dia 2. Não, no dia 2 não, minto. Há 6 dias? Dia 28, mais ou menos. E aí a gente vem para a publicação falando que 30 horas para a psicologia entra na pauta do Senado. Essa publicação está com 11.669 curtidas. 11 mil. Para a média do que eles têm. Então, assim, interesse tem. São 11 mil pessoas, quase 12 mil pessoas que se interessam, que deram ali o seu curtir, que mostraram interesse por esse assunto. Quando você vem para de hoje, que é de que foi adiado, no momento 2.100. 2.179, para ser mais específica.
Isso fala muito, muito sobre o interesse, sobre o envolvimento, tá? Eu sei, eu tô falando de rede social, eu não tô falando de ir lá, de fazer algo mais efetivo, mas eu tô falando de interesse. Hoje a rede social, ela pauta muito o nosso comportamento e rege também muito o quanto a gente se envolve ou não com certas pautas da nossa vida. E esse é um dado que a gente tem aqui. Assim, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa como categoria que a gente precisa melhorar, precisa crescer, precisa se fortalecer. E esse é um assunto extremamente importante para todo mundo, para toda a categoria, para a população, de uma forma em geral. E a gente luta e consegue e conquista esse direito, e a gente vai lutar por outros. A gente sabe que a psicologia ainda tem muito que crescer. A psicologia é muito recente no Brasil, a gente tem pouco tempo, é uma ciência muito nova. Então tem muita coisa pra gente crescer. A gente sabe que a gente vai crescer, mas juntos fica mais fácil. Então assim, você se interessa por esse assunto? Você acha que é importante? Você quer saber mais? Comenta aqui embaixo, fala pra gente o que você acha, se você concorda, se você não concorda, o que você pensa sobre isso, se você tá acompanhando, se não tá. A gente precisa levar a discussão sobre esse tema. E só assistir o vídeo, só ver a publicação do Insta e ficar por isso mesmo, o assunto morre. Então assim, faz alguma coisa com essa informação que você está recebendo. Compartilha o vídeo, comenta, vai nas redes sociais do Conselho, compartilha as publicações, lê as matérias, manda para o seu grupo de psicólogos da clínica que você atende, do serviço que você trabalha, divulga esse tipo de conteúdo. A gente precisa levar essa informação para todo mundo. Fora que tem muito psicólogo que nem imagina que esse projeto está sendo tramitado novamente, e muito que sabe, mas tá bom, beleza, é isso. Exatamente. Sozinho eu não vou fazer nada e ninguém vai. Informação é extremamente necessária para a gente conseguir aprovar esse projeto e outros que virão pela frente. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem com sabedoria, tá? Por favor. Parcimônia. Nada de excessos aí não, senão a gente nem vai considerar. Quem vem com ofensa aí, sai fora, tá? É isso, gente. Brigadão. Até a próxima. Deixa a sugestão de pauta também pra gente. Estamos aqui pra isso, tá? Isso aí. Bom Bom finalzinho de sábado. Até sábado que vem, pessoal. Tchau, tchau.